Hoje vamos falar sobre um tema, ou melhor, vamos falar sobre um sentimento que tem ocupado muito espaço nas mídias nos últimos tempos. Um sentimento que está muito presente nas relações entre as pessoas, um sentimento que está muito presente nas relações entre as classes sociais, um sentimento que nos últimos tempos está presente de forma excessivamente agressiva nas redes sociais. Um sentimento que está presente de forma excessivamente agressiva na mídia em geral. De que sentimento eu estou falando? Qual o sentimento que tem ocupado mais espaço nas mídias nos últimos tempos? Qual o sentimento que tem ocupado mais espaço nas redes sociais nos últimos tempos? É claro que eu estou falando do ódio. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. A banalização do ódio. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite e faça a sua inscrição agora. Quando chegar no final do vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se puder, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre o tema. Aproveite e veja também outros vídeos no canal com temas relacionados à inteligência comportamental. A banalização do ódio. O ódio que está tão presente no dia a dia de toda a sociedade, que seja nas relações entre as pessoas, que seja nas disputas políticas, que seja nas agressões por motivos religiosos, que seja pelos fanatismos políticos, que seja pelos fanatismos religiosos. Ódio que tem recheado as discussões entre as pessoas. Ódio que tem recheado os discursos políticos. Ódio que tem recheado as palestras e os discursos religiosos. O uso indiscriminado e imoral da mentira, sem o menor escrúpulo, como ferramenta para a disseminação do ódio. As disputas políticas parece que perderam totalmente o seu propósito. O propósito de uma disputa política deveria ser a apresentação de projetos de governo. O propósito de uma disputa política deveria ser a apresentação de projetos que tenham como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população. O propósito de uma disputa política deveria ser a apresentação de projetos que tenham como objetivo a valorização do bem comum. Porém, o que temos visto nos últimos tempos, por muitos que fazem parte do mundo político, são apenas discursos de ódio. O que temos visto nos últimos tempos, por muitos que fazem parte do mundo político, são ataques à integridade moral de seus adversários. Discursos que cada vez mais agressivos em relação aos adversários, principalmente usando a mentira como principal ferramenta. Adversários que não são mais vistos como adversários políticos, o que é legítimo e esperado em uma democracia, mas sim adversários que passaram a serem vistos como inimigos, e como inimigos que devem ser eliminados, até mesmo com a utilização de meios não apenas ilegais, mas também imorais. Políticos que fazem uso de microfones, de instrumentos musicais, como se fossem armas de fogo, simulando o fuzilamento de seus adversários, como se fosse uma ordem para que seus seguidores fanáticos fizessem o mesmo, de forma real. Instituições que se autodenominam como igrejas, que se consideram representantes de Deus, levando para dentro das suas paredes e para os seus cultos representações de ódio puro, com apresentações com armas de fogo, com simulações de execução de seus ditos inimigos. Cena inimaginável e grotesca divulgada pelos meios de comunicação de autoproclamados representantes de Deus, orientando os seus seguidores de como deveriam orar para que Deus quebrasse a mandíbula dos seus adversários. Orar para que Deus mande doenças para as autoridades que defendem a legalidade do país. Orar para que Deus mande doenças que causem sofrimento e morte para os seus adversários.
que Deus essa criatura diz representar. Claro que Deus nenhum escutará preces tão insanas, mas o ato em si deixa claro o nível de ódio que foi instalado no país. Como também fica implícito em tais declarações de ódio a ordem subliminar para que seus seguidores, fanatizados e manipulados, transformem em atitudes reais as suas palavras de ódio. Como alguém que tem alguma consciência religiosa, seja qual for a religião que esse alguém siga, como alguém que tem alguma sanidade mental, pode levar a sério e acreditar que uma pessoa carregada de tanto ódio pode ser de alguma forma representante de algum Deus, seja lá qual for o Deus que tal criatura diga representar. O propósito de qualquer instituição religiosa, seja qual for a religião e seja qual for a crença, deve ser, ou pelo menos deveria ser, o de trabalhar para buscar formas de tornar as pessoas melhores, principalmente pessoas melhores consigo mesmo, pessoas melhores com os seus semelhantes. Uma religião, seja lá qual for a religião, ou um representante de alguma religião que prega o ódio em seus discursos, perdeu totalmente o sentido do seu pretenso propósito. Não apenas perdeu totalmente o sentido do seu propósito pessoal, como também agride e de forma mais covarde aqueles que de fato seguem a tal religião, seja ela qual for, plantando no coração dos seus seguidores o ódio em vez de plantar a concórdia, plantando o ódio em vez de plantar a harmonia, plantando o ódio em vez de plantar o respeito, plantando o ódio em vez de plantar a união entre todos, independente de qual seja a sua religião ou o seu credo. Se formos citar aqui exemplos de atitudes de ódio, exemplos de pessoas que vomitam ódio, teríamos que falar aqui por um tempo quase que infinito, pois muitos são os disseminadores do ódio que temos visto nos últimos tempos pelos vários meios. O ódio, segundo o dicionário, é a aversão profunda em relação a algo ou em relação a alguém, motivado pelo medo, motivado pela raiva ou motivado por alguma injúria sofrida. Em qual dessas categorias o ódio destilado nos últimos tempos se encaixa? Em qual dessas categorias o seu ódio se encaixa? Ou será que é apenas a banalização do ódio? O ódio pelo ódio? A psicologia diz que o ódio cria uma amarra entre aquele que odeia e aquilo ou aquele que é odiado. Dessa forma, aquele que odeia acaba criando uma armadilha para si mesmo, ficando preso ao objeto do seu ódio, não conseguindo abrir a sua mente para o mundo ao seu redor, apenas focando a sua vida naquilo ou naquele a quem odeia. Talvez por isso, não raramente, a expressão do ódio acontece por meio de palavras ou de atitudes agressivas e violentas, com um claro desejo de destruição do objeto odiado, para assim poder se libertar do seu ódio. O maior problema é que o ódio consome. O ódio consome principalmente a paz daquele que odeia. Na maioria das vezes, aquele que é odiado nem se dá conta do ódio que destilam contra ele e segue a sua vida plenamente. Enquanto que aqueles que cultivam o ódio ficam presos no seu próprio ódio e não se libertam para a vida. Ficam presos no seu ódio e não se libertam para viverem plenamente as suas próprias vidas. E não. O ódio não pode ser banalizado. O ódio é um sentimento odioso em si mesmo. A sociedade organizada não pode permitir se tornar refém do ódio. A sociedade como um todo organizado, e cada um que faz essa sociedade organizada deve se manifestar contra o ódio. A sociedade como um todo organizado, cada um que faz essa sociedade organizada deve dizer não ao ódio. Até porque a banalização do ódio, juntamente com o uso da mentira para manipular as massas
e a desvalorização do que pensa diferente criam as condições perfeitas para a banalização do mal. Criam as condições perfeitas para justificar a destruição de tudo que é diferente. Criam as condições perfeitas para justificar a destruição de todos os que pensam diferentes. É preciso dizer não para a banalização do ódio. É preciso dizer não para aqueles que banalizam o ódio. É preciso dizer não para aqueles que propagam o ódio. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora esse momento para fazer a sua inscrição. Se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam refletir sobre o tema. Aproveite agora também e veja outros vídeos no canal com conteúdos relacionados à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.